Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o economista, professor Alípio Labão. Labão, muito obrigado, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, como sempre digo, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Muito bem. E também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Alim Júnior. Boa tarde, Roberto, obrigado pela presença. Boa tarde, Chico. Muito bem. E vamos agora, meus caros telespectadores, ao primeiro VT do programa de hoje, que trata de um tema que está na ordem do dia, a elevação, o aumento da taxa de juros no Brasil. Vamos ver, por favor. Foi o quarto aumento seguido da Selic e o segundo de 1 ponto percentual. E no comunicado, o Banco Central deixou a porta aberta para mais um ajuste desse tamanho em março. Depois de ficar um ano em quase 14%, o BC começou a baixar os juros em agosto de 2023. Interrompeu a sequência em meados do ano passado. Voltou a subir em setembro, até atingir o nível atual. A taxa básica é o principal instrumento do Banco Central para combater a inflação. O índice oficial acumulado em um ano tem superado o teto da meta de inflação, que é de 4,5%, e pode continuar acima no fechamento do ano, segundo os analistas ouvidos pelo BC. O juro alto ajuda a segurar os preços, mas tem efeitos colaterais negativos. Com a taxa nas alturas, a população encontra, por exemplo, o crediário mais caro. Com o novo aumento, o Brasil ocupa agora o segundo lugar no ranking mundial de juros reais mais altos, portanto acima da inflação. Perde apenas para a vizinha Argentina. Está à frente da Rússia, do México e Indonésia. Na outra ponta, com taxas reais negativas, estão Japão, Dinamarca, Holanda e Turquia. Muito bem, aí está o VT, meu caro Alípio. Eu gostaria de colocar a você o seguinte: taxa de juros real, segunda mais alta do mundo, diante de medidas tomadas para conter a inflação, aquilo que já vinha sendo feito no governo anterior, na gestão do então presidente do Banco Central, Roberto Campos. Afinal de contas, Alípio, você como economista, como professor, Roberto Campos Neto tinha razão? Bom, boa tarde mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, eu queria colocar duas coisas, né? Nós temos uma fama no nosso país, irmão, já que foi mencionado na reportagem da Argentina, Brasil, o país mais grande do mundo. Eu lamento dizer, mas a taxa real brasileira não é mais a segunda maior do mundo. A real, a mais alta, é a do Brasil, 9,18%, taxa real. A segunda é a Rússia, com 8,91% ao ano. Então, essa é a primeira coisa que a gente queria colocar. Antes de responder diretamente sua pergunta sobre o Bob Fields Neto. Posso pedir para você incluir uma coisa na resposta? Claro. Você vai falar isso, e eu sei que de banco você entende. Por que a gente tem, 10% de taxa de juros ao ano na Selic, ou seja, quanto remuneram os títulos da dívida pública, e os bancos emprestam a 6 ao mês? Já explica para as pessoas por que ela fica falando, peraí, como 10%? Eu estou pagando 6 ao mês. Quantas perguntas, hein, telespectador? Olha só como eu estou aqui. É claro, especialista tem que responder as perguntas. Então, vamos lá. Chegou na sua pergunta, Roberto. Uma outra coisa também que falou a reportagem é que a taxa de juros segura os preços. Segura a inflação. Segura a inflação e segura os preços. É uma meia-verdade. Como diz o ditado, toda meia-verdade é uma meia-mentira. Por quê? Todas as empresas, em geral, quase todas, trabalham alavancadas. O que quer dizer isso? Elas tomam empréstimos, elas tomam financiamento no mercado. Para isso existe banco, foi a pergunta que o Roberto acabou de me fazer. Os bancos faziam inúmeros cálculos que nós vamos chegar lá. Então, se essa taxa de juros sobe, o que vai acontecer? Os bancos vão ao mercado, vão ter que pagar mais, porque senão as pessoas físicas e jurídicas elas vão investir aqui, só em títulos do governo. Bom, dito isso, nenhum empresário vai captar a uma taxa maior e manter os preços que eles têm.
Portanto, vai acabar também atingindo os produtos que vão para o varejo. E não só a indústria, o comércio, né, comércio varejista, ou seja, é tudo em cadeia. Roberto Campos tinha razão? Depende. Roberto Campos, do ponto de vista ideológico, já que ele segue a cartilha do Milton Friedman, que vamos deixar aqui bem claro, que isso não é uma política liberal. Política liberal, ela segue a lei da oferta e procura. Né? Isso desde Adam Smith. Né? Isso é uma política de Milton Friedman, uma política absolutamente monetarista. Já falamos aqui em outros programas. Controle da moeda. Né? Inclusive, há um tempo atrás, estive no programa e falei da questão do dólar, antes da crise do dólar estourar. Sim. Né? E falei também, como mencionou um político, economista famoso, que você mexer na economia não é como trocar uma peça de um carro, que quebrou a suspensão, você troca a suspensão, o carro sai andando. É como cuidar de um corpo humano. Você precisa, né, medir a dosagem. Por exemplo, quem já teve câncer, que foi o meu caso, né, já deve ter ouvido alguma vez na vida o médico falar, quando te passa a quimioterapia, que mais um pouquinho de remédio vira veneno e você passa para o outro lado. É o caso da economia, gente. A economia não é uma ciência exata, como os monetaristas acreditam. Se fosse, aumentava a taxa de juros, já tinha segurado a inflação. A economia é muito mais complexa que isso. A matemática, a trigonometria, a estatística, a matemática financeira são instrumentos para o economista exercer sua atividade. Ela é uma ciência social. O objetivo da economia é tratar da escassez. Esse é o objetivo da economia. Então, esse é o objetivo que o economista tem que ter em mente. Nem sempre os monetaristas têm. O Galípolo, ele segue a mesma escola do Friedman, do Roberto Campos Neto. Né? Porque também já levantou... Lula, só me permite o seguinte, o presidente Lula atribuía ao presidente do Banco Central a responsabilidade por todos os problemas no país. A culpa era do presidente do Banco Central, que levou a taxa de juros, que isso, que aquilo. E faz a mesma coisa com o presidente que ele, presidente Lula, indicou. Gabriel Galípolo. Deixa eu só te colocar uma questão. A gente tem a receita dos juros mais altos para conter a inflação, ela é a típica receita ortodoxa para quando você tem uma inflação de demanda. O que é inflação de demanda? O povo está consumindo mais do que você consegue produzir e isso gera uma inflação de demanda. A nossa inflação claramente não é de demanda. Então, o comércio está quebrando. É muito pelo contrário. O grande problema é que a nossa inflação vem porque a gente é dependente, como os Estados Unidos são, mas eles compram em dólar porque eles fazem o dólar. Nós dolarizamos o nosso consumo, as nossas importações, porque o Brasil tem um parque industrial que sofreu um projeto de desindustrialização desde o governo Dilma, e a gente não consegue produzir, é obrigado a importar e pagar em dólar. E aí, quando você tem uma especulação gigantesca em cima do dólar, fazendo com que... É lógico que você vai ter inflação, que não é por causa de consumo, é por causa do aumento do preço, mesmo que o negócio estrague na prateleira do supermercado. Você não acha que o remédio... Aí não é um remédio em grande quantidade, a questão é de o remédio errado? É mais ou menos isso que eu estava falando, né, Roberto? É um remédio errado. Acho que é uma quimioterapia que não funciona. A função do Banco Central é, de fato, controlar a moeda. Sim. A gente entende isso. O problema todo, que a gente fala assim, o Banco Central tem que ser independente. Uma vez eu perguntei aqui nesse mesmo programa, independente de quem? Sim. Né? Porque é nomeado pelo presidente, é ratificado pelo Congresso. Um Congresso que não tem nenhuma responsabilidade fiscal. Eu falei aqui que existem 4 culpados por esse desajuste fiscal medonho que nós estamos vivendo. É o próprio governo, é o legislativo, são vários, por exemplo, instituições que não colaboram. O judiciário, os militares. Como eu disse aqui, eu tive que abrir mão da minha aposentadoria, cujo cálculo
tinha sido feita há 40 e tantos anos atrás. Eles não, só daqui a 30 anos. Até falei, espero estar vivo para ver se realmente vai mudar daqui a 30 anos. Né? E tem também a responsabilidade do Banco Central. Sim. Por quê do Banco Central? Porque aumentando os juros da forma que está aumentando, aumenta a dívida do governo. Quem vai pagar essa dívida é o governo, não é o Banco Central. Né? E o Banco Central também não emite moeda, é a Casa da Moeda, é o Conselho Monetário. A sua pergunta, Roberto, é super complexa, eu estou tentando sintetizar para passar uma mensagem, né? Então a gente pode deduzir que palatável. a Faria Lima é que ganha com o Banco Central fazendo isso. Mas é evidente, que nem eu falei aqui no programa, o mercado quer. Quem é o mercado? É a Faria Lima? Eu também trabalho no mercado, nem todo mundo trabalha na Faria Lima. Né? Nem todo mundo é Faria Limer, como a gente chama lá em São Paulo. Né? Eu entendo, por exemplo, nós estamos numa época, Roberto, em que, apesar do Trump, nós temos uma responsabilidade cada vez maior com as questões de ESG, que em português é ASG, né? Que é ambiental, social e de governança. Isso no setor privado. Né? No setor público ainda se usa a palavra sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. ODS, Objetivos do Desenvolvimento Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU, essa coisa toda. Qual é o compromisso com quem está especulando com moeda, etc. e tal? Tem verdadeiramente com a ASG, ou ESG em inglês. Eu questiono veementemente. Não tem responsabilidade. A única responsabilidade é ganhar dinheiro. Veja, eu também tenho interesse e responsabilidade em ganhar dinheiro. Você também tem, dentro da sua profissão, mas tem que ser feito com ética. Né? Será que todo mundo que é chamado de Faria Lima, que virou mercado, eu não represento o mercado como um todo. Eu nunca vou admitir que eles representam o mercado como um todo. Eles representam uma parte do mercado, mas estão chantageando o país, não é o governo. Chantageando o país, porque eu também vou pagar. Por isso, todos nós, com impostos. Agora, voltando à questão da taxa de juros, né, que você falou, por exemplo, do banco. O banco, ele sempre trabalha com uma coisa que se chama spread. Qual é a função do banco? Primária, é intermediar. É tomar dinheiro de quem tem excedente para passar para quem necessita. Né? Que é para quem passa a ser o tomador do banco. Esse spread é a diferença entre o que você toma e o que você repassa. Missão básica de economia para qualquer um. Acontece que é uma verdade quando você diz que quem paga, paga por quem não paga. Porque nesse spread tem que estar embutido os valores de ressarcimento de quem não está pagando, senão o banco quebra. Quanto maior a inadimplência, maior vai ser esse spread, consequentemente maior a taxa de juros. Alípio, peço licença, Roberto, vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos já já com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, o economista, professor Alípio Labão, e o advogado, comentarista do programa, Roberto Mohamed, que quer acrescentar alguma coisa em torno da análise feita pelo Labão no bloco anterior. Roberto. Sabe o que é? O Alípio definiu a coisa bem no final, quando ele estava falando da questão do spread, porque os bancos brasileiros se acostumaram a ser uma Daslu financeira. O que fazia a dona da Daslu? Ela ia no Pelourinho, lá em Salvador, comprava umas batas, e eu conversei com a dona da loja, que falou que ela ia lá comprar. Ela comprava bata por R$15 cada uma, aí trazia tudo, colocava o selinho da Daslu e vendia por R$600. Pagava 15, vendia por 600. Era mais ou menos isso. Então, é o que os bancos fazem. E são todos. Você vê, por exemplo, além das ilegalidades que eles praticam, porque, não pode tabelar juros, mas espera, tem uma lei, que é a lei da usura, que, para quem não sabe, a lei da usura não existe, tá? Mas você pode considerar crime contra a economia popular, porque a agiotagem é crime. Sim. E quando você estabelece um spread que, na verdade, sufoca as pessoas e gera um lucro descomunal, porque não existe nada no mundo que gere tanto lucro. As pessoas confundem, às vezes. O Facebook, a Meta, o X, eles valem uma fortuna, mas eles não geram lucro.
É isso que às vezes eu fico tomando. Como é que pode, né? Uma empresa que não dá lucro valer tanto? Sim. Mas elas têm valor, porque elas agregam valor. Mas elas em si não dão lucro. É diferente dos bancos. Qual o negócio no mundo que dá 2.000% de lucro ao ano? Não existe. E praticando ilegalidade. Você pega o Safra, por exemplo, que é um banco, um banco canalha. Se fosse uma pessoa, era um cafajeste, né? Descumpre a lei, assintosamente cobra as pessoas de uma maneira que não tem sentido. Inclusive, se você recebe, e aí não é só ele, Santander também, porque você está devendo há 2, 3 dias, eles mandam para escritórios de cobrança que ficam te ameaçando. Não ceda ameaça. E outra, faça um boletim de ocorrência eletrônico, peça para anotar o nome e entre com uma representação no PROCON, porque esse tipo de cobrança é abusivo. E outras, agora inventaram aí essa busca e apreensão administrativa, aqui ó, quando o cara chega lá e fala, não, eu sou oficial de justiça, cadê sua credencial? Cadê sua carteirinha? Porque se você é oficial de justiça, você vai preso porque é corrupto, está trabalhando para uma empresa privada. E se você não é, falsidade ideológica. Pode chamar até a PM já, porque independente de mostrar carteira ou não, se apresentou como oficial de justiça, ele vai ser preso em flagrante, por um dos dois. As pessoas têm que aprender a se defender, ainda mais desse tipo de empresa cafajeste, canalha, como é o caso do Safra, do Santander, que são empresas asquerosas. Eu não penso que Itaú, Bradesco são melhores. Mas o grande problema é o lucro excessivo, é o caso do cartão de crédito. Não tem justificativa para um rotativo valer 12%. O cartão de crédito não é banco, ele vai pegar dinheiro no banco. Que é isso, amigo? Ele é de um banco. Mesmo as bandeiras são ligadas a bancos, a instituições financeiras. E ele vai pegar 2%. Então, não há... O que me espanta é o Ministério Público permitir isso, é o Banco Central não agir. Ninguém está falando de intervenção na economia. O que a gente está falando é de impedir a prática de um crime. É como eu falei, você tem que ter... Na sexta-feira, quando nós tivemos aqui o prefeito Santos, eu falei para ele da venda casada, que acontece no Blue Med, e eu não vi até hoje o PROCON ir lá e fechar aquilo. Acabar com a palhaçada. É incrível, parece que a lei só vale para alguns. E é o que a gente vê em relação aos bancos. A mesma coisa. Agora, sem dúvida nenhuma, o remédio errado mata a economia. Os Estados Unidos se tornaram a maior potência econômica do mundo, agora acossado pela China, mas que é um outro método. A China é comunista na política e capitalista na economia. É diferente. Sim. Então lá é o Estado investindo firme e direcionando o investimento. É outra coisa. Nos Estados Unidos foi o crédito. Eles entenderam desde o início que era no crédito que você ia financiar o crescimento econômico. Coisa que no Brasil é o oposto. A gente parece a China na economia. A China é o contrário. A gente quer ser democrático na política e comunista na economia. Eu não consigo entender. A gente não vai chegar em lugar algum desse jeito. Muito bem. E falando em política, eu queria chamar agora Roberto Alípio, o próximo VT do programa, que trata da primeira entrevista coletiva concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já atendendo às recomendações do novo ministro das Comunicações, o marqueteiro Sidônio Palmeira, que recomendou ao presidente Lula que concedesse mais entrevistas. Nós vamos ver trechos dessa primeira entrevista e também que andasse pelo país já pensando, obviamente, em 2026 e na reeleição. Vamos ver o VT, por favor. Sobre a crítica do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que chamou o ministro da Fazenda de fraco e disse que Lula não seria reeleito se a eleição fosse hoje, a resposta foi com ironia. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. Muito bem. Interessante o tratamento ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, né? Companheiro Kassab. Acho que não tem muito a ver, né, Alípio, né, Roberto? Acredito que não, né, Roberto?
Eu acho que ali de companheiro, Companheiro. companheiro é negócios à parte, né? Bom, o especialista no tema é o meu querido Roberto aqui ao lado, né? Mas eu vou palpitar também, tá, Roberto? Dá um palpite. A gente já viu a longa data que o que elege ou reelege um presidente, um governador, um prefeito, são as questões econômicas. Não querendo defender, né, a minha profissão, mas quanto melhor vai a economia, né, tanto mais fácil para se reeleger. A economia capengou, né? Porém, tem alguns aspectos importantes, até a gente falou de ter uma pressão sobre a inflação, de fato tem alguma, porque as classes C e B de bola, elas aumentaram no Brasil. Então, aumenta também um certo consumo. Mas isso não está refletindo na popularidade presidencial. Sim. Que é um aspecto que tem que ser analisado por outras premissas também. Agora, eu falei aqui no outro programa, né, que o Kassab está balançando muito o barco. Ele está balançando muito o barco. E como ditado popular, né, Roberto? Cuidado para não balançar muito, senão você vai cair também. O Kassab, Roberto? O Kassab agora está exigindo um espaço maior no governo. Tem 3 ministérios, hein? São 3 ministérios, e assim mesmo não está satisfeito. O grande problema, Chico, é o seguinte: o Kassab é aquele cara que a gente sabe que não se elege nem para síndico do prédio dele, mas é talvez o maior articulador. Porque ele teve a ideia brilhante de criar um partido fisiológico, na essência. E o que você mais tem é político fisiológico. Então, quando ele cria um partido, H2O, que é insípido, inodoro e incolor, né? Não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Isso foi dito por ele, não foi dito por mim. Então é lógico que você começa, saiu vitorioso nas eleições municipais, é onde você realmente tem a base que vai servir para montar os palanques dos candidatos a governador, a senador e a presidente da República. Então é lógico, ele fala o que ele quer, né? Ele só não conta que ele já está tendo problemas em São Paulo, porque existe um acordo de divisão de poder em São Paulo e o Tarcísio começa a ficar incomodado com essa divisão de poder. E agora, ainda mais, com a quantidade de prefeitos que ele elegeu, o que está acontecendo? Ele começa a achar que ele é mais do que ele é. É aquela história do político. A gente discutiu isso na sexta-feira com o prefeito Santos. Eu não falei dessa forma, mas quando ele falou das pessoas que ele colocou, é quando o político começa a se sentir e se imaginar maior do que ele é. Sim. Você atribui a ele um tamanho que ele não tem, mas que ele acha que tem. Aí é candidato a deputado estadual, tal, tem 10, 15 mil votos, passa vergonha. Então, é esse tipo de coisa que o Kassab, ele também tem que tomar cuidado. Por quê? Não vamos esquecer que o Kassab parece garota de programa, né? Ele estava com a Dilma até a hora que o impeachment foi inevitável. Claro. Quando o impeachment foi inevitável, ele pulou fora. Mas ele ficou até o último minuto. Quando ele viu que ele viu o tamanho do furo no barco, aí ele viu que tinha outro chegando, porque ele não pulou na água. Ele já foi para o outro barco. Então vamos deixar claro que o Kassab não é infalível. Tem gente que chama ele de pitonisa na política. Não é, de forma alguma. Ele também erra, ele também faz diagnósticos equivocados. Claro. Agora, a resposta do Lula é aquilo que eu falo. O Sidônio, o marqueteiro não pode ser secretário de comunicação ou porta-voz, que eu acho que era o que o governo precisava, não é o presidente que tem que estar se expondo ao ridículo. O Lula, há pouquíssimo tempo atrás, falou que a eleição não podia começar, porque o governo tinha que trabalhar, tinha que governar. Agora ele já começa a reconhecer que a eleição já começou. Já começou em 2026, ele disse? Ele mesmo disse. E outra, quem chamou o Haddad de fraco não foi o Kassab. O Kassab só repetiu o que o Lula disse numa reunião, na história do Pix, em que ele deu um esporro no Kassab, no Haddad, na frente de todo mundo. E que o Haddad é fraco, todo mundo sabe. Mas o erro foi lá atrás colocar o Haddad como candidato a governador em São Paulo, ao invés de colocar o Márcio França. O erro já foi lá atrás, eles cometem o mesmo erro continuamente. Deixar o Rui Costa como chefe de gabinete, como chefe da Casa Civil. Deixar a Anísia como ministra da Saúde. Essa mulher é um desastre. Ela pode ser uma ótima pesquisadora, mas ela é um zero à esquerda como gestora.
E a gente está com profundos problemas. O Lewandowski, o cara nunca foi um grande juiz, nunca foi um grande ministro. Eu coloco ele no Ministério da Justiça, o cara não está fazendo nada. O projeto que o governo mandou para o Congresso não diz absolutamente nada e não vai mudar absolutamente nada, porque o que estabelece é a obrigação, que é comunicação constante entre a Polícia Federal e as polícias estaduais. Meu Deus, precisa fazer uma lei para estabelecer algo que é o óbvio, que é o bom senso? Não. Quer dizer, ele tem ministros medíocres. E outro, podem reparar. Vocês vão, o telespectador talvez fique espantado com o que eu estou falando. É só a cota dele que dá problema. Olhem os nomes que eu falei. Rui Costa, que mina o trabalho do Padilha. Os dois da cota dele, PT. Na comunicação, ele põe um marqueteiro. Agora ele vai trazer a Gleisi, não sei para qual... Gleisi Hoffmann, Secretaria-Geral da Presidência. Secretaria-Geral. Já vai ter com um monte de pau. Você não pode colocar uma pessoa inábil politicamente para a Secretaria-Geral. Ela vai montar a agenda. É ela que vai montar a agenda. E vejam bem, ela vai trabalhar diretamente com a Janja. Porque é elas que cuidam da agenda dele. Vai dar pau. Escrevam o que eu estou falando. Então, ele não mexe onde ele pode mexer sem dar problema no Congresso. Porque o Rui Costa é da cota dele, Padilha é da cota dele, Haddad é da cota dele, e a gente vai falar no próximo bloco da questão do que agora estão falando do Alckmin. Ministro da Fazenda, qual foi o cara que revolucionou a economia brasileira? Fernando Henrique Cardoso, era sociólogo, e se garantiu na presidência. O Ministério da Fazenda destrói o cara ou alça o cara à presidência da República. É simples. Nós vamos continuar nesse tema, Roberto, com todas as especulações em torno disso, dessa reforma ministerial, mas daqui a pouco. Nós voltamos já com a opinião. De volta com a opinião e hoje recebendo o professor economista Lípio Labão e também o advogado, nosso comentarista Roberto Mohamed. E o tema do bloco anterior terminamos falando da provável reforma ministerial do presidente Lula, que deve acontecer até o mês de março. E se fala, viu, Roberto, viu, Alípio, na Gleisi Hoffmann como futura secretária-geral da presidência, como o Roberto já abordou, o ex-presidente da Câmara e ex-presidente do Senado como futuros ministros, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e especula-se, inclusive, Roberto, Alípio, na possibilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin assumir o Ministério da Fazenda, em substituição a Fernando Haddad, que seria deslocado para a Casa Civil da Presidência, em substituição a Rui Costa. Olha, durma-se com um barulho desse, hein, minha gente? E tem um detalhe, né? Como eu falei aqui, Fernando Henrique era sociólogo. Sim. E foi o ministro da Fazenda que reuniu uma equipe. Que é aquela história de, fulano é gestor. Que gestor, amigo? Você não tem. Gestor é o funcionário de carreira que faz a máquina andar. Você tem que ser político. O Alckmin é político. Se ao contrário, só chamam o Alckmin de picolé de chuchu quem não o conhece. E não conhece o seu entorno e a sua história. O Alckmin não é, não. Muito pelo contrário. O Alckmin é genioso, vaselina, não se compromete, mas é um ótimo articulador político. Sim. Você não consegue brigar com o Alckmin. Talvez seja isso que precisa no Ministério da Fazenda, porque o Alckmin é um cara respeitado. Sim. E o Congresso, ninguém vai ter coragem de ofendê-lo como eles têm facilidade de ofenderem o Haddad. E o Alckmin, obviamente, vai se cercar de pessoas, a não ser que ele tope só ficar lá como decorativo. Mas se ele fizer o que o Fernando Henrique fez no governo do Itamar, Claro. de montar a equipe dele, que gestou o Plano Real, a gente pode imaginar que o Alckmin tem a forma correta de falar com a sociedade, que aí ele é muito melhor que o Haddad. O Haddad é horrível falando com a sociedade. Mas, Roberto, veja, e o PT receberia bem? Porque o PT vai dizer que vem ainda com um certo ranço do tucanato, o Alckmin Dane-se nessa o PT. posição. E o Lula não está preocupado com o PT, Chico. A verdade é essa. O PT só dá problema para o Lula.
Né? E você vê, agora, ele vai... Vai botar a Gleisi Hoffmann. Mas veja bem, mas aí ele vai ficar... O problema lá vai ser a Gleisi brigando com a Janja. Agora, o problema todo do Rui Costa. O Rui Costa mina o governo. Sim. Ele mina os possíveis inimigos. Esse cara que é um zero à esquerda politicamente, né? Mas é porque até o padrinho político dele, que é o Jacques Wagner, rompeu com ele. O Rui Costa é o lixo desse governo. Você sabe por que ele deu aquela declaração falando do que uma das coisas que poderiam ser feitas para conter a inflação dos alimentos era aumentar o prazo de validade dos produtos. Isso é lobby de supermercado. O cara botou na testa dele, botei dinheiro no bolso e estou defendendo o que os supermercados estão me pagando para defender. O cara é ministro da Casa Civil. Ele não tem vergonha na cara. Ele sabota claramente o Padilha porque ele não gosta do Padilha. Ele sabota claramente quem ele tenta de qualquer maneira. Sabotou o Márcio França até onde pôde. Esse cara é um câncer. Ele é um câncer no PT e um câncer no governo. Ele tem que sair. E aí falar, vai colocar o Haddad? O Lula pode colocar até o Kid Cavaquinho lá, um cara aqui que limpa a série do PT de São Paulo, que vai fazer um papel melhor. O Rui Costa mina este governo. Está destruindo esse governo. E parece que o Lula não enxerga. Pois é, essa é uma questão. E, aliás, você falou no bloco anterior na ministra da Saúde, Nízia Trindade, que é uma respeitável pesquisadora, mas que realmente, como gestora, não tem funcionado. Aliás, o Ministério da Saúde virou uma verdadeira sucursal do PSOL do Rio de Janeiro. E São Paulo, por exemplo, não tem quase espaço. E nós temos tantos problemas na área da saúde que pouco se vê de ações efetivas do Ministério da Saúde. Era só essa observação, até por conta do aumento dos casos de dengue no país. É preciso tomar uma providência em relação a isso. Começando pelo final da sua fala, né? A saúde é só uma consequência do descaso que sempre houve, apesar de termos uma medicina universal, a saúde não é uma prioridade. Aliás, o que deveria ser prioridade não é, né? Educação e saúde. Eu queria fazer duas provocações, mas uma, antes de fazê-las, eu gostaria de mencionar o seguinte: você mencionou também do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco pode falar o que quiser, mas pelo menos é um gentleman, né? Até quando ele discordou algumas vezes do Lula, né? Ele soube se colocar muito bem. É o ex-presidente do Senado da República. Ex-presidente do Senado da República. Agora, as duas provocações que eu queria fazer é o seguinte, né? Se é só particular, eu estou 100% de acordo com o Roberto. Agora, se for para entregar, que nem tinha que entregar o VLT lá em São Paulo, em 2014, o trem chegando até o aeroporto de Congonhas, também antes da Copa do Mundo de 2014, e todas as outras obras que precisavam ser entregues do governo do Alckmin e não foram entregues, aí nós estamos em muito mais mau lençol do que a gente já está hoje. Agora, a provocação maior que eu queria fazer é o seguinte: o Arthur Lira ele vai ser convidado para ser ministro do governo Lula ou para ser o primeiro-ministro do governo? Então, aí entra uma coisa que eu não entendi. Você nomeia alguém ministro por cota de partido. E há um pagamento para isso. O pagamento é o apoio no Congresso. Aí o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido do Lira, diz que o PP continua na oposição. Não vai ter... Não adianta. Então, eu estou colocando o Lira para quê? Para ter problema? Porque o Lira é o Lira. Ele tem uma liderança no Congresso. Ele tinha liderança quando ele era presidente da Câmara. Agora não é rei mais... morto, rei posto, meu filho. Agora não é mais. Agora é o Mota, que pertence ao partido do Edir Macedo, presidido pelo Marcos Pereira, que passa por uma guerra interna entre a ala religiosa e a ala pragmática. Isso pode rachar. É perigoso. Agora, vou colocar o Lira na agricultura. Ministério da Agricultura. A única coisa que o Lira sabe fazer é roubar. Aí o que ele vai ver? Ele vai ficar na agricultura para quê? Vai faltar alface na feira. Então, eu não vejo razão para isso. O Pacheco é outro papo. O Pacheco está tentando viabilizar a candidatura dele ao governo de Minas Gerais. Vai pegar ele poderia, nesse caso dessa articulação, ir para o Ministério do Alckmin. Sim. Porque vai ter, não faz nada, mas tem muito discurso. Vai concentrar suas ações em Minas, obviamente. Claro. E aí é onde você vai ter
a possibilidade dele fazer campanha e sai 6 meses antes da eleição. É isso o que a gente está vendo. O problema é que parece que o Lula não vai mexer onde deve. Como a gente falou, tirar a Anísia da saúde. E olhem bem como ele poderia fazer uma jogada sem mexer na estrutura, né? Ele poderia tirar o Padilha, que já foi um bom ministro da saúde, colocar o Padilha lá. Não vai trazer o Rui Costa para o lugar do Padilha, pelo amor de Deus, manda o Rui Costa para casa. Coloca o Haddad no lugar do Rui Costa, puxa o Alckmin para a Fazenda. Eu acho que extingue o Ministério do Márcio França e novamente volta as funções dele para o Ministério do Alckmin e bota o Márcio França lá. Eu acho que ele conseguia fazer a coisa sem provocar muita crise. Deixa a Janja se entendendo com a Glaze, o problema é da Janja, a Janja ia ficar ocupada, quem sabe não ia fazer tanta bobagem. Então, a gente teria mais ou menos isso. Agora, ele tem que mexer na justiça, por exemplo. Urgente. Pois é. Você acha que a gente vai ter novidades com o novo Senado e Câmara? Porque não é novo. Não é novo. É Câmara e Senado velhos. Velhos, onde a oposição sabota o governo e chantageia o governo o tempo todo. Sim. Não adianta você fazer planejamento fiscal quando você tem que pagar mais do que você vai economizar, ou quase tanto que você vai economizar. É melhor não mandar nada e fica com o dinheiro, mas não gasta tanto com emenda Pix. Não tem condição. A gente está vivendo hoje um momento de um Congresso lixo. Lixo, totalmente lixo. Sem nenhuma responsabilidade, não é nem fiscal. E o Lula... Nenhuma com o país. responsabilidade. Com o país. Não E tem o Lula- compromisso com o país. E o Lula, Límpio, só preocupado com a reeleição. Ele disse isso. 2026 já começou. Tá certo? E agora com esse novo ministro marqueteiro, que foi marqueteiro, é bom lembrar, é marqueteiro da campanha do Lula, em 2022. O seu Sidônio Palmeira, que está hoje no Ministério para fazer a campanha de reeleição do presidente Lula. O governo que precisava de um porta-voz coloca um marqueteiro para ser secretário de E comunicação. o porta-voz do governo vai ser o próprio presidente. Você vê pela entrevista. Nós vamos passar daqui a pouquinho mais um VT, E sendo o Lula quem é, né? quando ele se refere à questão do Trump, à questão das taxações de produtos, etc. Então, ele concedendo entrevista, primeira entrevista do governo, 1 hora e tanto de entrevista, e o que nós vamos ter diversas entrevistas, porque tudo isso está no planejamento do ministro Sidônio Palmeira. Correndo o risco do Lula sempre provocar solavancos quando fala as Exatamente. bobagens que ele gosta de falar. Né? Tem mais isso. São coisas que não tem muito sentido. Quando ele fala que eu dei risada porque, primeiro, o Kassab é um aliado e tem que ser tratado como tal. Claro. Segundo, o Lula está cometendo erros de articulação política que eu não consigo entender. Um exemplo é o Lira. Rei morto, rei posto. Agora era a hora do Lula se vingar e falou, amigo, tu não é mais o presidente. Acabou. Fica na tua aí, não enche meu saco. Agora, não, ele vai dar... ele deve ter assumido o compromisso. Provavelmente. Né? Mas eu acho que é o seguinte, diz lá que, esqueci, não estou sabendo, eu tive que tirar o chapéu, entrou vento na minha cicatriz, tal, fala qualquer coisa. Agora, não vai colocar o Lira na agricultura, é uma piada, é um desrespeito com a sociedade brasileira. Sim, Agora, Roberto, eu queria falar uma coisa. claro. Você me permite, eu concordo tudo com o que o Roberto falou, mas eu também acho o seguinte, a incontinência verbal da Janja é assustadora. Sim. Né? Acho que eu não estou aqui para defender as mulheres da década de 50 do século passado, não é isso, as mulheres têm, né? Sim, Elas claro. conquistaram enorme espaço, vão conquistar outros espaços, e eu já falei aqui, abraço a política ESG, e claro que as mulheres têm que realmente ocupar esse espaço que antes eram só dos homens. Mas o presidente da República é o Lula. E às vezes ela interfere demasiadamente, né, trazendo transtornos, e isso é preocupante. Você mencionou agora, vai a Glaze. A gente sabe que a Glaze, né, e o Ela Lula são colocou o nome companheiros de Lula no longa nome data. dela. Oi? Ela colocou o nome Lula no nome dela. Glaze Lula Hoffmann. Você não sabia? Não, eu não sabia. Porque você pode. Político, artista, quem é famoso,
O caso do Lula. O Lula colocou Lula no nome dele, Luiz Inácio Lula da Silva. O nome dele é Luiz Inácio da Silva. A lei civil permite. É que no John Ela Lennon, colocou o nome Lula. O John Lennon, é Gleisi Lula Hoffmann. O John Lennon colocou, John Lennon ONU, né? Colocou o sobrenome da mulher. Da mulher também. Muito bem, senhores. Então vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a opinião aí para o último bloco do programa. De volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa que recebe hoje o economista professor Alípio Lobão e o nosso comentarista Roberto Mohamed, advogado. E agora eu queria chamar o próximo VT do programa, que também é sobre a entrevista concedida pelo presidente Lula, só que ele fala agora sobre Donald Trump. Vamos ver. Lula também foi duro com Donald Trump ao ser questionado sobre a hipótese de taxação de produtos brasileiros pelo novo presidente dos Estados Unidos. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. Simplifica todas as questões, são resolvidas para o presidente Lula. O Gabeira, na Central Globo News de quinta-feira passada, ele falou uma coisa que é verdade. Eles estavam falando, mas ele tem que reagir, ele não pode deixar a Eliane Cantanhede. Falando isso, o Gabeira responde, mas tinha uma resposta mais inteligente. Falou, por hora, ele não taxou o Brasil. Ele não fez nada em relação a nós. Quando ele fizer, a gente vai agir da maneira adequada. Ponto. Tá bom. Essa é a forma de um presidente da República responder. Claro. Quando ele abre uma coisa dessa, ele está respondendo uma ameaça que, na verdade, sequer foi feita, porque até agora o Trump olhou, ele só respondeu a bravata da Colômbia, Sim. né? E ele cismou com o México e com o Canadá. Na verdade, ele quer esticar os Estados Unidos. Já tomou metade do México, historicamente mesmo. Os Estados Unidos invadiram o norte do México todo, quer dizer, as pessoas não sabem que a Flórida era mexicana, Califórnia era mexicana, Texas era mexicano, Novo México era mexicano, e os americanos invadiram aquilo. O México foi a maior vítima americana no continente. O Canadá, eu acho que os próprios canadenses não estão nem aí. Quer tomar, toma. É um país esquisito mesmo, estranho, que 2/3 dele é gelo. Fala e no que sobra tem 2 idiomas, falam francês e inglês. Então, é um país estranho mesmo, é muito esquisito, né? Se você olhar para isso, o Lula não precisava ter falado aquilo, mas é o que a gente vai ter, claramente, nesse tempo de governo, se for seguir a orientação do Sidônio. O problema do Lula é esse, ele escorrega com uma facilidade para falar bobagem, que a imprensa está lá perguntando sobre tudo. É um problema, porque aí é dólar para cima, dólar para baixo, bolsa para cima, bolsa para baixo, por causa das bobagens que ele fala. Eu acho que a gente já devia ter uma vacina para isso, porque todo mundo sabe que ele só fala bobagem e que não representa necessariamente as ações do governo. Claro, mas não acontece isso, porque não existe, como diz você, a figura do porta-voz. Ou seja, o Lula é o próprio porta-voz do governo. E acabou. Olha, eu entendo o seguinte, o Trump já fez várias provocações em relação ao atual governo brasileiro. Da mesma forma que ele desrespeitou, né, quando ele não entregou o bastão para o Biden, que o Biden respondeu com toda a classe e entregou o bastão para ele, né, ele vem desrespeitando o Brasil. Não me importa se você apoia ou não o Lula, votou ou não votou no Lula, se votou não vai votar mais ou vota de novo. Não é essa a questão. Ele é um chefe de Estado e o Brasil é um país soberano, como é o Canadá, eu quero falar também um pouco sobre isso, e o México. Ele disse, quando a repórter da Globo perguntou para ele, né, qual seria a relação dele com o Brasil, ele falou, o Brasil, os países da América Latina precisam muito mais de nós do que nós, os Estados Unidos, precisamos deles. Né? Porque a gente exporta mais para os Estados Unidos do que importa. Mas ele parece esquecer, ou convenientemente esqueceu, que o nosso maior parceiro comercial, hoje disparado, é a China.
né? A China está adorando todo esse discurso, porque ela tem interesses enormes na região, né? Aqui na América do Sul. Até uma base militar, ela vem negociando com a Argentina a longa data para poder ser instalada, né? Uma base militar naval. Nosso segundo maior parceiro é a União Europeia. Os dois juntos é praticamente metade de tudo que o Brasil transaciona em termos de comércio exterior, né? Então, outra coisa, ele convidou o Bolsonaro para ir Não na convidou, posse era dele. mentira. Não convidou? Por isso que o Xandão não deu. O Edu Bozo chegou lá e ficou lá de fora com a Michele. É Eles verdade. não foram convidados. Eles não foram... Então, mas, Roberto... Aquele convite você imprimia pela internet. Mas é que tá aquela coisa. Ele não convidou, então, o Bolsonaro, mas ele não convidou o Lula para a posse dele. O Lula não foi convidado, isso é um fato, né? Então, nos anais, por exemplo, da diplomacia brasileira com os Estados Unidos, isso é inédito, que eu lembre, né? Alípio, qual o chefe de Estado que estava lá? Só o Milei, que é maluco. Ninguém foi na posse dele. E Isso é verdade. o Orbán, o Vítor Orbán. O da Turquia. Você vê, só tinha doido. E não foi o Putin, porque senão ele seria extraditado, né? Não Porque teria que tem, ninguém extraditar. foi. Ele não convidou ninguém. Nenhum chefe de Estado foi. Agora, Roberto, Nem o do Canadá. você falou do México, falou muito bem dito, porque realmente os americanos, dentro daquela doutrina Monroe, né, eles foram invadindo, isso no século XIX, eles achavam que era um direito divino, já até falamos sobre isso aqui, e também no Canadá, porque o Canadá era uma posse inglesa e os Estados Unidos não era uma potência militar na época, por isso que acabou não se confrontando com o Canadá na época em relação à Inglaterra, né? Agora, eu tenho uma visão assim, um pouco talvez romântica, mas é a minha forma de pensar. Essa questão de ter duas línguas não é exatamente um problema. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje é bilíngue, né? Oficialmente é o inglês, mas tem tanta gente falando espanhol quanto inglês. Eu conheço a Suíça fala 4 línguas, né? E é um país que tem uma identidade de nação muito grande, né? Eles foram povos que foram exprimidos pelos alemães, pelos franceses, pelos italianos, por todo mundo, e eles acabaram, né, sabendo muito bem se defender, tanto que eles se tornaram famosos como exército, criaram o canivete, criaram o relógio suíço, e até hoje protege o Papa, né, secularmente, milenarmente, para ser mais exato. Dito isso, o Canadá tem uma identidade própria. Eles não se identificam com o modo de ser americano. Aliás, quem mora na fronteira com o Canadá, você falou, é verdade, talvez até 3/4 do país seja neve durante o inverno ou mais. Mas a grande verdade também, Roberto, é que as pessoas que moram em estados como Michigan e tudo mais, que fazem divisas com o Canadá, quando elas têm problema de saúde, elas vão para o Canadá se tratar. Até teve um documentário do próprio Michael Moore que ele mostra isso. Porque lá, como aqui, também é uma medicina universal. Coisa que não tem nos Estados Unidos, né? Então, é um país de muito progresso, que tem uma renda per capita igual à americana, próxima, um pouquinho maior, um pouquinho menor, depende, né, da equiparação. E, evidentemente, ele provocou todos os seus aliados quando fez isso, né? E acho assim que o Lula, para completar o meu comentário, ele teve a classe que o Trump não vem tendo, né? Porque, por exemplo, o Trump tomou uma bofetada no dia da posse, que ele ficou bravo com a bispa, que celebrou a missa, que ele falou que ele não devia ter falado, ela falou claramente que ele tinha que ter compaixão, ou seja, cristianismo com os imigrantes, com os pobres, coisa que o Trump não tem. Ele ficou todo melindrado, mas a hora que ele tem que demitir, como ele demitiu a chefe da Marinha, que era secretária, né, das Forças Armadas, ele fez e deixou público que ele estava mandando embora, que a mulher era uma incompetente, quando na verdade não era incompetente. Ela só foi destituída porque ela era contra esse controle de imigração que ele está implementando agora. Não, é muito simples. Ele mandou todos os procuradores lá, não existe estabilidade.
É isso que eu falo, vivo falando aqui que as pessoas acham que eu sou contra a estabilidade do servidor público. Não, eu acho que procuradores, juízes têm que ter estabilidade, óbvio. Agora, a estabilidade de Barnabé não precisa. Isso eu sempre achei um absurdo. Um absurdo. Mas você vê que lá que funciona. Ele mandou os 11 procuradores federais embora. Todos os procuradores que o processaram, ele mandou embora. E 2 milhões de servidores americanos receberam um e-mail disparado pelo Elon Musk, igualzinho que ele mandou para os funcionários do Twitter quando comprou, dizendo para eles pedirem demissão, que aí eles pagam salário até setembro, senão eles vão ser mandados embora sem direito a nada, porque lá não existe a CLT, como a gente tem aqui. Então eles que se demitam. Esse é o conceito de Estado que o Elon Musk vai implementar. Só que é o seguinte, o Trump está provocando uma situação de confronto, porque a maior parte da sociedade americana, porque vejam bem, quem foi às urnas? Algo em torno de 25 a 30% do eleitorado. O voto lá não é obrigatório. Sim. Então, ele teve mais de 50% dos votos de 30% dos que foram votar. Ou seja, 70% da população americana não foi votar. Dos eleitores americanos não foram votar. Então, ele não é o presidente da maior parte do país, mas isso é histórico, nenhum deles é. O problema é que ele está fazendo coisas que estão afetando a história americana. Coisas que são monumentos da democracia americana. Princípios básicos da democracia americana. Do federalismo americano. Por exemplo, eu vou focar aqui num só para que vocês tenham ideia. Nova York é democrata. É um governador democrata e um prefeito democrata. Nova York não aceita, inclusive Nova York tem um problema muito sério, já houve casos de processos judiciais contra a ICE, que é a Polícia de Imigração americana. Por quê? Porque Nova York se coloca, o povo nova-iorquino, se coloca como guardião da liberdade. Porque é a cidade que recebe a maior parte dos imigrantes legais e ilegais. Porque não importa por onde ele entra, ele quer ir para Nova York. Aliás, Roberto, a cidade que recebeu a mãe dele. Exatamente. Que é a lei que ele quer mudar. E a Melânia, que também entrou por Nova York. Mas se a lei que ele quer mudar agora fosse da época da mãe dele, ele não seria americano e não poderia ser presidente. Mas já começa com o americano, ele é preconceituoso. A gente está chegando no final, mas não vai dar nem para falar da Carla Zambelli que se ferrou. E vai levar mais 5. 4 ou 5 que vão cair, porque os votos dela vão ser anulados. Todo mundo que se elegeu na aba dela vai cair fora. Eu acho isso foi a melhor notícia, porque assim a gente purifica um pouco a política de São Paulo. Agora, é preciso entender que esse cara, ele vai cometer tantos crimes que não vai ter solução depois que acabar o mandato dele. Podem acreditar nisso. Esse homem está provocando uma situação que a democracia americana, aqueles 13 caras que assinaram a Declaração de Independência e elaboraram a Constituição americana, criaram um Estado que tem vacinas contra ditadores. E é isso que o Trump é. E ao mandar 2 milhões de servidores embora, ele está criando uma situação que ele não vai conseguir segurar a onda depois. Eu duvido de que um dia você sonhe com uma ditadura nos Estados Unidos. Isso praticamente é impossível de acontecer. É impensável, né? Mas, de qualquer forma, vamos aguardar. Muito bem, senhores, chegamos ao final. Teríamos mais a conversar, mas, Alípio, infelizmente, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado, professor Alípio Lalon. Muito obrigado a você. E a China está agradecendo muito a gestão Trump, pode ter certeza. Muito obrigado ao Roberto Mohamed pela participação e muito obrigado especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.